Fala moçada, beleza? Aqui é o professor Elanderson, professor de Física. Vamos resolver agora mais uma questão do Enem, essa de Eletrodinâmica do ano de 2017, que diz o seguinte pra gente, olha só. Fusível é um dispositivo de proteção contra sobrecorrente em circuitos. Quando a corrente que passa por esse componente elétrico é maior que sua máxima corrente nominal, o fusível queima. Dessa forma, evita que a corrente elevada danifique os aparelhos do circuito. Suponha que o circuito elétrico mostrado seja alimentado por uma fonte de tensão U e que o fusível suporte uma corrente nominal de 500 mA. Está aqui o circuito que ele dá para a gente, mais abaixo ele fala o seguinte: qual é o máximo valor da tensão U para que o fusível não queime? Então, olha só, vamos analisar aqui essa questão. E ele diz para a gente que a corrente nominal aqui desse fusível é de 500 mA. Observe uma coisa, miliamperes é a mesma coisa que 10 elevado a menos 3 ampere. Ou seja, 500 miliamperes é a mesma coisa que 500 vezes 10 elevado a menos 3 ampere. E esse 10 elevado a menos 3 significa que eu posso deslocar a vírgula 3 vezes para a esquerda. Quando eu faço isso, olha só, 1, 2, 3, essa corrente vai ser 0,5 ampere. É mais fácil nós trabalharmos com esse número, então vamos usar a corrente como 0,5 ampere. Então observa só, pelo fusível vai passar uma corrente, como a gente viu, de 0,5 ampere. Observa que esse resistor de 120 ohms ele está em série com o fusível. Então significa que a corrente que vai passar por ele também vai ser de 0,5 ampere. Observa, 0,5 ampere. Outra coisa importante é que esse resistor aqui de baixo, ele tem metade do valor dessa resistência aqui de 120. E eles dois estão em paralelo. 120 está em paralelo com 60. Ora, se ele tem metade da resistência, significa que vai passar o dobro de corrente por ele. Então, se no de 120 vai passar 0,5, no de 60 vai passar 1, que é o dobro de 0,5. Olha só. Vou colocar aqui 1 ampere. Ok, então eu vou ter 0,5 que vai passar aqui por cima e 1 que vai passar aqui por baixo. Quando chegar aqui nesse nó, essas correntes vão se juntar, de tal maneira que vai passar aqui por esse resistor de 40, observa só, uma corrente de 1,5 ampere. Então, nesse resistor de 40 vai passar uma corrente de 1,5 ampere. Ok, eu quero que a gente observe agora, olha só, essa parte aqui do circuito, essa parte aqui de baixo, ó, que eu estou circulando aqui. Vamos achar a resistência equivalente dessa parte de baixo? Vai ser importante para a resolução da nossa questão. Então, observa, eu tenho esse resistor de 120 em paralelo com esse resistor de 60, porque eles estão ligados aos mesmos pontos. Vamos achar a resistência equivalente desses dois resistores. Olha só, 120 em paralelo com 60, eu vou ter o seguinte, para eu achar essa resistência equivalente, eu vou fazer produto pela soma. 120 vezes 60, dividido por 120 mais 60. Isso daqui, quando eu faço essa conta, vai me dar o valor de 40 ohms. Ok, então a resistência equivalente desses dois aqui vai dar 40, que vai estar em série com esse resistor de 40. Ora, se eu vou ter 40 em série com 40, eu vou apenas somar o valor dessas resistências. Então, eu vou ter aqui, olha só, que nessa parte de baixo, eu vou ter uma resistência equivalente nessa parte aqui de baixo, de 40 mais 40, igual a 80 ohms. Percebe que eu estou me referindo a essa parte aqui, olha só, a essa parte aqui de baixo, ok? Então, agora eu vou analisar a parte de cima. Você vai perceber que a gente vai ter a mesma resistência equivalente na parte de cima. Olha só, deixa eu te mostrar aqui. Eu tenho esse resistor de 30 em paralelo com esse resistor de 60. Por que eles estão em paralelo, professor? Porque eles estão ligados aos mesmos pontos, olha só. E para a gente achar a resistência equivalente, a gente vai fazer o produto pela soma. 60 em paralelo com 30, produto pela soma. Eu vou ter, olha só, 60 vezes 30 dividido por 60 mais 30. Ok. Quando eu faço essa continha, eu vou ter o valor aqui de 20 ohms. Então, a resistência equivalente, olha só,
desses dois aqui é de 20 ohms. E daí, essa resistência de 20 ohms vai estar em série com essa resistência de 60. Então, basta eu somar. Quando eu faço essa soma, eu vou ter uma resistência equivalente nessa parte de baixo, olha só, de 20 ohms mais 60 ohms igual a 80 ohms. Então, eu tenho que, observa, que a resistência da parte de cima, de toda essa parte aqui de cima, é igual à resistência dessa parte de baixo. Em cima deu 80, embaixo também deu 80. Professor, por que que você fez isso? Seguinte, se a resistência de cima é igual à resistência de baixo, significa dizer que a corrente que passa em cima é igual à corrente que vai passar embaixo. Como assim, professor? Seguinte, se a corrente que passa embaixo a gente calculou como 1,5 ampere, a corrente que vai passar em cima, aqui, também vai ser, olha só, que vai sair, que vai entrar por aqui, que vai sair aqui desse nó, também vai ser de 1,5 ampere. Isso quer dizer que a corrente total que vai chegar nesse nó aqui, observa, vai ser de 3. Por quê? Eu vou ter que 1,5 vai para a parte de cima e 1,5 vai para a parte de baixo. Então, significa que a corrente que vai chegar, a corrente lançada por essa bateria, vai ser de 3 amperes. Ok, então percebe uma coisa, eu já tenho uma corrente que vai ser jogada pela bateria, eu tenho a resistência equivalente da parte de cima, tenho a resistência equivalente da parte de baixo, e eu posso notar que essas duas resistências vão ficar em paralelo. Olha só, se eu redesenhasse esse circuito, eu teria o seguinte, a bateria, eu teria essa parte de cima com a resistência de 80, a parte de baixo com a resistência, como a gente viu também, de 80, de tal maneira que elas vão ficar aqui em paralelo, elas estão em paralelo, essas duas resistências. E para a gente achar a resistência equivalente desses dois, basta a gente dividir por 2. Então, a resistência equivalente desse circuito, olha só, é de 80, vamos colocar aqui uma letra mais bonitinha, um número mais bonitinho, 80 dividido para 2, isso aqui vai dar para a gente 40 ohms. Então, eu tenho que a resistência equivalente desse circuito, olha só, essa resistência equivalente é de 40 ohms. Olha que legal, eu tenho a resistência equivalente e eu tenho a corrente total jogada pela bateria. Então, se eu quero descobrir o valor de U, basta eu usar a primeira lei de Ohm, que diz para a gente que U é igual a R vezes I. Ora, U vai ser igual a R, esse R é a nossa resistência equivalente, esse valor de 40, olha só. Então, 40 vezes a corrente 3, portanto, nosso U vai ser 120 volts, que é exatamente o que nós temos aqui na nossa alternativa D, 120 volts, que é a resposta dessa nossa questão. Bem, pessoal, assim finalizamos mais essa questão. Espero que tenham entendido. Te aguardo na próxima questão. Tchau, tchau!